aqui é um vídeo que já estou há meses trabalhando, explicando as burrices, dando 7 razões por que a sociedade brasileira é a sociedade mais burra do mundo. Por que a burrice é um patrimônio cultural dessas terras? Eu vou citar aqui um por um os motivos por que a sociedade brasileira é assim. Cada pobre comer 2 pãezinhos, tomar 2 cafezinhos, sabe? Se cada comprar um sapato, uma camisa, uma calça, um tijolo a mais, a economia começa a funcionar. Eu não esqueço nunca. Se cada pobre comer 2 pãezinhos, tomar 2 cafezinhos, sabe? Se cada comprar um sapato, uma camisa, uma calça, um tijolo a mais, a economia começa a funcionar. Eu não esqueço nunca. Sozinho, a esposa dele foi levada à delegacia e será investigada no mesmo inquérito por associação criminosa e foi vítima de uma golpista que fingia trabalhar e ter um relacionamento amoroso com o produtor musical Dudu Borges. Ele é conhecido por produzir álbuns para artistas muito famosos, como por exemplo Michel Teló, Ivete Sangalo e a dupla Jorge e Mateus. Ela pagou 80 mil para gravar um DVD com artistas e realizar um sonho. Se ela quiser fazer uma collab aqui no canal, ela pode pagar só 8 mil. Tá de boa. Palavras dela: só depois que fiz o pagamento, me dei conta que havia caído em um golpe. Resumindo, né, ela era uma cantora, que ela queria se promover, né, tendo feito essa collab com os famosos, e alguém ofereceu isso para ela, mas era golpe. Palavras dela: eu percebi em uma mensagem que era fake. Então na hora eu saí de casa, fui para o aeroporto, comprei uma passagem para São Paulo, fui bater na porta do verdadeiro Dudu Borges, exigindo explicações. Como é que ela chegou assim na porta do Dudu Borges? Boa pergunta. Porque ele não estava mais me mandando as guias. E quando eu cheguei lá, eles não deixaram nem eu entrar. Então eu chorei ali mesmo e fiquei muito decepcionada para quem queria realizar um sonho. A suspeita do crime foi presa em flagrante no bairro Aldeota, em Fortaleza. A suspeita do golpe foi identificada como Ioná Cunha Torres, de 49 anos. O lado bom é que a vítima conseguiu. Matei formiga mutuca, criei galinha em capote, na mata lacei galote, no campo vesti gibão, na roça catei feijão e num puxo engordei suíno. Eu também sou nordestino, do jeito que vocês são. Sertão nordestino não é lugar de gente fraca. Quem nasce por essas bandas já vem com o couro curtido pelo sol e a coragem tatuado na alma. Aqui, o povo do sertão não se mede pela altura, mas pela resistência. É gente que acorda cedo, mesmo quando a terra está mais rachada que casco de cavalo, e vai para a lida sem reclamar, porque sabe que a vida não dá mole. E nunca me falta saúde, nem disposição para lutar. Meu Deus do céu! Ixi. Meu Deus do céu! Ixi, mano! Meu Deus! Isso cria solto. Tá. Mata! E pra vocês! 1, 2, 3. Olha, uma coisa séria, tem um narrador. Gente, é muito sério. Parece que ela tá se preparando pra guerra. Se ela for no Universal, ela faz truque de demônio. O que ela preparou pra ela? Sai do meio! Sai do meio! Olha! Siga o céu! Isso é de Simão, né? Cuidado com o cinegrafia! Olha! Calma a identidade. Fala sério. Isso aí tem médico que resolve, tá? Chama psiquiatra. Gente anormal. Nossa, falar a verdade pra vocês.
Coisa de gente estranha. Por Deus, coisa de gente esquisita. A mãe de vocês não vai ter coragem de falar pra vocês. Mas isso é coisa de gente estranha. O que é isso, gente? O que é isso? Acho que perdi 10 anos de vida depois desse vídeo diabólica. É difícil, gente. Esse vai ser um vídeo difícil. Mas aí é só você ir dançar capoeira. Não precisa falar que você tá farmando aura. Não todo um negócio, entendeu? Capoeira é um esporte. Não é melhor você falar, eu vou fazer capoeira. Eu acho mais digno. Ó, vocês escutaram? Muita aura, meu Deus. A gente vai pro quarto. Na minha época achavam ruim o fidget spinner, o streamer cobrindo o corpo de amoedo. É que assim, os dois são coisa besta de gente que tá com tempo livre demais, em geral. Não só para fazer compras, mas para ver e serem vistos. Desde a época da colônia, a aparência era uma coisa muito importante no Brasil. E os viajantes estrangeiros e as autoridades locais aqui na colônia frequentemente notavam como os habitantes das diferentes regiões, principalmente das cidades, procuravam sempre se vestir com o maior luxo possível. Todo mundo que podia, e mesmo quem não podia, investia muito nas suas roupas e na sua aparência de uma forma geral. Por aqui, a ostentação era real. E ela tinha uma razão de ser. O desejo das pessoas de se diferenciarem visualmente entre si, mas principalmente de se diferenciarem visualmente das pessoas escravizadas e das pessoas pobres de uma maneira geral. E a maneira como alguém se vestia, mas também como essa pessoa se comportava e até a maneira como ela falava, eram muito importantes para delimitar as diferenças entre os grupos sociais e a posição de cada pessoa dentro da sociedade. Quem queria se destacar e ser respeitado dentro dessa sociedade precisava jogar conforme as regras do jogo. E isso incluía adotar os hábitos civilizados. E as roupas europeias, claramente, eram um deles. A gente sabe que revistas de moda europeias, principalmente francesas, circulavam aqui no Brasil no século XIX. Elas eram vendidas na Rua do Ouvidor e algumas lojas até anunciavam nos jornais locais que haviam recebido novos números. Assim como suas descendentes do século XXI, as revistas de moda do século XIX Em outras palavras, desde sempre brasileiros pobres querendo fingir que são ricos, querendo fingir que são requintados, querendo fingir que são da elite. Andares quase desabou no momento da construção. Imagina só, você compra um apartamento nesse edifício na planta e quando chega no local para verificar a obra, se depara com isso aqui. Parece até que o engenheiro se inspirou na Torre de Pisa para fazer a fundação. E isso acontece mais do que você imagina aqui no Brasil. Esse é um dos maiores medos na construção e um dos problemas mais comuns atualmente, o recalque diferencial. Na cidade de Santos, entre os anos 50 e 70, muitos prédios começaram a ser erguidos em cima de um terreno composto basicamente por areia compactada. Só que logo abaixo tem uma camada bem espessa de concreto direto na terra. E foi assim que o edifício de 7 andares quase desabou no momento da construção. Imagina só, você compra um apartamento nesse edifício na planta e quando chega no local para verificar a obra, se depara com isso aqui. Parece até que o engenheiro se inspirou na Torre de Pisa para fazer a fundação. E isso acontece mais do que você imagina aqui no Brasil. Esse é um dos maiores medos na construção e um dos problemas mais comuns atualmente, o recalque diferencial. Na cidade de Santos, entre os anos 50 e 70, muitos prédios começaram a ser erguidos em cima de um terreno composto basicamente por areia compactada. Só que logo abaixo tem uma camada bem espessa de sedimentos marinhos moles. E na hora da construção, muitos nem imaginavam isso. Com o peso do prédio, o solo vai cedendo e se compactando aos poucos, bem lentamente. E quando a fundação não está bem feita, não tem jeito. O prédio começa a inclinar e um lado afunda mais que o outro, causando fissuras, trincas e até risco de desabamento. Isso é bem parecido com o que aconteceu com a Torre de Pisa. O solo era uma mistura de argila e areia, e a fundação foi feita bem rasa. Por isso a torre começou a afundar logo nos primeiros anos. Se você pretende construir ou está construindo, estude o solo do seu terreno antes de tudo e faça uma sondagem. Pois caso isso aqui aconteça com você no futuro, só o anúncio de que vão corrigir a inclinação do prédio já pode derrubar o valor do imóvel até 50%. E foi assim que o edifício de 7 andares quase desabou no momento da construção. Imagina só, você compra um apartamento nesse edifício na planta e quando chega no local para verificar a obra... Pior do que servente sem experiência é pedreiro ruim. Pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui o grande prejuízo que o pedreiro me deu. Ele falou que a diária dele era R$100, tá entendendo?
R$100. Aí me deu esse grande prejuízo, bateu a viga não aguentou. Não existe engenheiro na NASA com a capacidade criativa do povo, não existe. O povo tem capacidade criativa demais. Essa sou eu entrando na minha obra que vai ter que ser toda refeita. Já estava praticamente tudo pronto, o pintor indo começar e tudo. E aí veio um monte de coisa errada que vai ter que ser tudo consertado. Qual é lá? Vamos ver. Tá na pro. Não, o quê? Deus me livre, não, pode parar. Não, eu não quero que você faça isso mais não. Não, pode arrancar tudo aí, não. Eu não quero mais não. Então, esse tipo de serviço aqui eu não quero aqui em casa não, moço. Olha o que ele fez. Eu vou matar esse pedreiro. A minha tia vai me matar. E ainda deixou o rejunto todo para limpar, sei lá o que se faz com isso. Quem quiser contratar esse pedreiro, eu passo o contato dele. Salve galera, nesse vídeo a gente vai dar um rolê pelas construções mais bizarras do Brasil, pois a engenharia e a arquitetura postileira desafia a gravidade. Vamos ver os piores pedreiros, de como um péssimo profissional pode destruir a sua vida, o famoso barato que sai caro, de como a burrice para construir escadas, colunas e paredes pode virar um grande problema. Juntando dinheiro para comprar o material, quando chega aqui, ó, esse pedreiro aqui, esse aqui, ó, o que ele faz? Ele deixa a porta da torta. Aqui embaixo. Aqui. Pessoal, concorde comigo, pessoal. Ela disse que essa porta tá torta. Eu vou passar e vou voltar sem precisar bater nas paredes. Tá certo. Eu barruei a minha parede, Agora se você quiser pagar de área, a senhora fale. Rapaz, embaixo tá largo, em cima tá estreito, rapaz. Que é isso? O que tem a ver? Não dá pra passar? Não, mas se eu quisesse parede torta, eu tinha contratado um vesgo. Eu acho que nem vesgo faria uma parede tão torta dessa. E não é só esse o problema, não. Eu fui e voltei. Só se a senhora não quiser pagar minha diária, a senhora fala. Que eu tô aqui pra ganhar meu dinheiro. Não tô gostando, não. Você faça um favor e ajeite isso aí. Porque eu não vou pagar sua diária, não. Se não... O ajudante adiantando a obra. Aí que o ajudante faz aí. Tudo bem colocadinho. O pedreiro pediu para o ajudante adiantando que ele ia na rua resolver o negócio. O ajudante aqui ferrou com a vida do pedreiro. Saiu sentando os azulejos ao contrário, tudo torto e ainda por cima. Olha só o que dá contratar um ajudante que vai para a obra de chinelo. O cara sai puxando o andame totalmente sem noção. Pelo menos ele ficou embaixo para amortecer a queda. Pior do que servente sem experiência é pedreiro ruim. Olha só esse daqui, tava terminando o muro e de repente ele desaba. Complicou. O cara faz uma massa só com areia e água e também não faz amarração, dá isso. O melhor da região tem aqui é barato e faz rápido. Falei, isso mesmo, chama pra cá. Chamou o desgraçado, uma semana ele terminou o trabalho. Faz rápido de venda, desgramado. Uma semana mandei o dinheiro pra ele. Com 3 dias, meu colega me liga doido. Rapaz, o muro caiu todo. Eu falei, mas caiu por quê? Passou furacão? Não, caiu. Falei, não, pode achar, vou ligar nele aqui. Liguei no desgraçado, falei pra ele, rapaz, seu muro caiu todo, o que aconteceu? Ele falou, mas já caiu? Falei, caiu mesmo. Velocidade você gasta pra fazer, o tem cai. Eu falei, e aí? Eu perguntei, e agora? Ele falou, não garanti de ficar em pé, não garanti de fazer. Mais um péssimo profissional, ele garante de fazer, não do muro ficar de pé. E o erro dele aqui, ó, foi não ter colocado amarração na ferragem. Ele deixou bem curtinho, foi emendando e o muro não aguentou. Mas, tudo ser uma consulta com o engenheiro, olha só essa casa. Um telhado torto embaixo, o cara fez uma gambiarra para colocar o outro ali em cima e ficou essa coisa. Sai caro, que sai contratando o mais baratinho, o que faz o serviço mais rápido, e esse é o resultado, não é? No Brasil tem um problema sério, muita gente gosta de ficar esticando casa e alguns passam do limite. Esse daqui, ó, esticou a casa dele comendo metade da rua, fez umas colunas ali e ainda colocou o carro como garagem. As pessoas saem construindo sem uma consulta com o engenheiro, olhem só essa casa. Um telhado torto embaixo, o cara fez uma gambiarra para colocar o outro ali em cima e ficou essa coisa horrorosa. E tem essas construções que desafiam a gravidade, essas pessoas nem o céu é o limite. Onde tiver espaço, elas vão construindo.
Essa é uma das casas mais bizarras que eu já vi. Talvez ele que seguia ali a cesta de basquete, um quartinho torto embaixo, uma escada para entrar ali em cima, algo totalmente perigoso. E essa daqui, além de ser uma construção bizarra, o cara ainda usa poste de luz como comum. Pessoal, olha a situação desse pilar. E vamos lá. Você não coloca a tomada em nenhum tipo de caixinha embutido num pilar estrutural, né? Concorda comigo? Olha aí. Olha a situação desse pilar aqui. Qual foi o problema desse pilar aqui? Esmagamento. Peso superior ao que o pilar poderia suportar. Nunca se deve quebrar uma coluna, um pilar, para colocar a tomada. E essa coluna aqui foi feita com areia e água. Totalmente fraca a estrutura dela e por isso desse problema. Tem que tomar cuidado na hora de comprar uma casa, pois sabe lá Deus que tipo de pedreiro que passou por ela. Agora vocês vão ver um pedreiro revolucionário. Ele está fazendo as paredes deitadas para depois subir. Pois assim elas já vão montadas. Isso que é um pedreiro bom, revolucionário. A senhora sabe o quanto a senhora economizou aqui, nessa estratégia que o Espírito Santo me deu, nos deu aqui, o rapaz? Sabe quanto a senhora livrou de madeira, a senhora comprar? A senhora gastaria de tábua, quase 15 contos de tábua, fora madeiramento. Olha como Deus é maravilhoso. Tá vendo? Já vou botar a parede já rebocada no lugar. Deixa eu te ideia. E como vai dar um acabamento por fora? Sim. A minha tia vai me matar. E ainda deixou o rejunto todo para limpar, sei lá o que se faz com isso. Quando você passa rejunte, você tem que tirar no mesmo dia. O cara largou aí uns 2, 3 e passou cimento. Essas cerâmicas aqui, esses azulejos estão perdidos. O que seria de nós ser os pedreiros? É uma profissão excelente, mas tem que saber contratar o profissional. Porque se você sair pegando qualquer cabaço da rua que fala um serviço barato e rápido, dá esses problemas aí, ó. Tem muito cara sem noção, principalmente esse daqui, ó, que sentou as cerâmicas e parafusou elas, não colocou massa, não fez nada. Cuidado com a sua casa, cuidado com o tipo de pedreiro que você coloca nela. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Isso daqui, mestre. Rapaz do céu. Não, o cara que fez isso aqui é um artista. Que é isso, meu amigo? Ainda vai botar uma contra-vega aqui que vai pegar em 2 portas de uma vez. Tu é doido. É, né? É um artista. E até construção que parece estar de pé mais pela fé do que pela engenharia. São cenas de pedreiros e ajudantes que transformaram serviços simples em situações absurdas. E hoje você vai ver os piores pedreiros em ação. O pedreiro saiu rapidinho para resolver uma coisa e deixou o ajudante adiantando o serviço. Só que aí veio o problema. Assentar piso não se faz de qualquer jeito. O rapaz pegou uma parte que precisava de atenção e fez tudo do lado errado. A parte vermelha era justamente o lado sem acabamento, onde a massa deveria entrar para fixar na parede. Mas ele deixou esse lado virado para fora, achando que estava tudo certo. Aí o pedreiro sai para resolver umas coisas, pede pro ajudante adiantando a obra. Aí o que o ajudante faz aí? Tudo bem colocadinho. Quando o pedreiro chega, entende na hora o tamanho do prejuízo. Não era um detalhe torto, nem algo para corrigir no acabamento. O serviço já tinha nascido errado, porque o piso estava colado na parede do lado errado. A situação é tão inacreditável que muitos desconfiam de algo combinado, afinal fica difícil de acreditar que realmente alguém fosse capaz de tal feito. A cena viralizou por esse desespero bem específico em que o pedreiro sai por alguns minutos, pede para o ajudante adiantar e volta para encontrar uma parede inteira feita ao contrário. Um pedreiro estava tentando tirar uma forma presa no concreto, aquela madeira que segura tudo no lugar até firmar. Só que a peça travou de um jeito que foi acabando com a paciência dele. Em vez de soltá-la aos poucos, ele pegou a marreta e decidiu resolver no braço. Quem estava filmando já viu o prejuízo chegando e começou a reclamar, porque ainda queria reaproveitar aquela madeira. Mas o pedreiro não queria nem conversa. Para ele, se a peça estava presa, ela ia sair de qualquer jeito. Para, pedreiro! Pedreiro, você vai destruir toda a minha madeira, é? Quer sair? Cara, não consegue tirar as coisas de um jeito correto. Não quer sair por bem, sai por mal. E a cena só fica mais tensa. Quanto mais a madeira se segura, mais ele se irrita. Pega uma alavanca e continua forçando, suado, bravo, repetindo que aquilo não nasceu ali. Depois de muito esforço, a peça finalmente cede. Só que aí já era tarde para salvar muita coisa. A madeira...
colunas estavam corroídas, sem condição de segurar aquele peso. Mesmo assim, na hora de colocar abaixo, tinha gente perto demais, pouca proteção e um trabalhador batendo direto na base. E o detalhe que deixa a cena pior. A prefeitura tinha aprovado mais de R$22 mil para uma demolição manual e segura de caixas d'água na região. Só que ali, olhando o jeito que aconteceu, a sensação era de serviço feito no improviso. A poeira cobre o lugar. Quem estava perto também sai correndo. E ainda dá pra ver uma mulher se afastando com uma criança no colo. Isso foi em novembro de 2020, no distrito de União. O pedreiro escapou por muito pouco. Se ficasse mais um instante ali, aquele bloco de concreto teria caído em cima dele. Esse pedreiro terminou o abrigo da caixa d'água e esqueceu logo da caixa d'água, sendo exposto pelo seu próprio genro, que não perdoou o erro. A ideia era simples, fazer uma casinha de tijolo para proteger o reservatório, com o telhado já preso e tudo fechado. Só que, na hora de terminar a obra, a parte mais importante ficou do lado de fora. A caixa azul, grandona, esperando para entrar em um lugar que já não tinha mais entrada. E não é só um erro engraçado. Caixa d'água precisa de acesso para limpeza, inspeção e manutenção. Antes de usar isso aí, alguém ainda teria que abrir, desmontar ou refazer uma parte do serviço. Eu sou um homem ocupado. Para começo de conversa, tijolo é uma coisa cara. Cimento é uma coisa cara. Argamassa. Ligas metálicas para se botar nas pilastras. Tudo isso é muito caro. Tudo isso exige tempo e dinheiro para se conseguir. Por que as pessoas, quando vão dar ordem para construir alguma coisa, ficam botando qualquer um? Ou ficam botando qualquer uma para fazer uma obra? Independente se é de uma casa, se é de uma empresa, se é de um depósito, se é de um reservatório de água. Por que não analisam as pessoas que vão trabalhar naquela obra? Ficam botando qualquer um. Ficam se deixando levar por qualquer conversa bem estruturada por aí. Se isso não é falta de raciocínio, se isso não é ser besta, não sei que outro nome isso tem. Ali tá. E é uma disputa sem vencedor, né? Que assim, ninguém ganha, mas também ninguém perde. E como você fala, não, essa que farmou mais, esse que farmou menos. Como que você fala isso? Não tem uma matemática exata, né? Realmente fascinante, de verdade. Campeonato Farmar Aura Max Fairfair. R$200? Gente, eu tô perdendo dinheiro não farmando, viu? Eu sei fazer espacate. Primeiro campeonato de Farmar Aura aqui no Max Fairfair 6-7, cara de bravo, reunindo mais de 100 crianças. Parabéns aos organizadores, acompanha comigo esse evento. Parabéns aos organizadores aí também é muito forte. A gente tem que dar uma olhada nesses organizadores, viu? Daí é meio perigoso para a saúde mental das pessoas. Verificar quem está organizando isso, quem está promovendo. Mas tudo bem, vamos ver. Ó, isso é proteção, ó. Aura? Quando você arrasa muito numa coisa. Os jovens me explicaram uma vez que eu fui fazer uma matéria sobre isso. Eu não sabia, não. Exatamente. Trata-se de uma competição inusitada que começou nas redes sociais e tem reunido centenas de jovens em praças e também em espaços públicos e de diferentes cidades brasileiras. São os campeonatos de Farmar Aura, conforme a gente falou. Essa é uma expressão que nasceu no universo dos games, saiu das telas e passou a ser muito usada pela garotada. A gente sabe, como a gente estava conversando aqui, que Farmar Aura é quando você arrasa em alguma coisa, aí eles já fazem o 6-7. Bom, mas o que uma pessoa precisa, eu estava pensando aqui, para se tornar um campeão nessa competição? A Fabiana Oliveira sabe disso, ela foi atrás de respostas e conta agora pra gente. Vamos conferir. Essa reportagem
reportagem começa de um jeito diferente, mas por uma tela muito conhecida, que aliás não sai da palma da nossa mão, né? É que foi pela tela do celular que eu, você, descobrimos um conteúdo um tanto quanto diferente nos últimos dias. Que movimento é esse? O que eles estão fazendo, reunidos assim? Ô, gente, tá tudo bem por aqui? O que vocês estão fazendo? Ô, editor, por favor, escreve aí na tela, porque a gente vai ter de explicar pra maioria da população brasileira que ficou perdida com esses vídeos. Farmar aura. Tá no dicionário, será? Na internet? Ô, gente, o que é esse negócio de farmar aura? Você não sabe o que é farmar aura? Meu Deus. Você tá... Betinha. Eu sou Betinha? Vocês estão desatualizados. O que é Betinha? Me conta. É quando você não sabe farmar aura. Isso. Áurea é algo interior, é algo que você tem de dentro, e inspira a áurea. Basicamente vem você trazer de algo de dentro pra fora algo aquilo que é você. Senhora, cadê o seu sangue? Cadê? Tipo isso? Gente se jogando no chão, simulando alguma coisa que não dá pra entender muito. Quando você viu a galera levando a sério esse negócio de farmar aura, o que você pensou? Te causou assim, nossa, esse negócio é esquisito, não? Ah, eu acredito que cada geração tem sua moda, né? Eu estou com 27 anos, na minha época de criança teve as modas também. Mas eu acho que é um modo de ser você mesmo, farmar aura. Mostrar o que você tem pra oferecer de melhor. A mais. Você tá entendendo como é que você vai ser que a pessoa que escreve assim? Fala, não dá, você já criou um preconceito. A pessoa não sabe diferenciar mais e mais. Fala, meu Deus do céu. Como é que eu vou me entender? Você pode estar na balada, sei lá, tá lá na balada. Você aí dançando, aí ele te animou agora, aí fica aqui, né? Aí vê o rapaz conversar com você. Aí ele vem no seu ouvido e ele fala que você no seu ouvidinho, gostei de você. Nossa, você fala, nossa, que bom. Aí aquele assunto rolando, aí pra te impressionar, ele vem bem no seu ouvido e fala, nossa senhora, por mim eu beijava você inteirinha. Aí eu beijava até seu umbigo. Falei, umbigo? Ô Eliette, fica aí, eu já venho, tá bom? Imbigo. Como é que você vai se entregar pra uma pessoa que fala imbigo? Hein? Como é que ela fala aqui na sua cara? Ela fala imbigo. Primeira vez, ela fala, nossa, imbigo. Beijava sem imbigo. Aí você fala, o quê? Ele beijava o quê? Fala imbigo. Fala umbigo. Fala, o imbigo. Ele ainda fala imbigo. Fala, imbigo. Você tenta pensar em outras coisas, você tenta, fala, vou relevar. Não, mas no meio da música, sua cabeça tá aqui, ó. Imbigo. Ele fala imbigo. Ele fala imbigo. Será que também fala problema? Como é que não dá, gente? Não dá. Como é que você se relaciona, você se entrega a essa pessoa? Como é que você vai apresentar para seus amigos, chegar na escola e falar, oi, gente, isso aqui, a gente tá saindo, isso aqui é meu namorado, né? Isso aqui, ele fala imbigo, ele fala, vou falar já, ele fala imbigo, né? Ele fala imbigo, né? Fala para minhas amigas vestas, fala imbigo, fala para elas, fala imbigo, ele fala imbigo, né, amor? Ele fala assim, imbigo, né? Ele fala imbigo. Nós estamos ouvindo do médico agora, né, que ele foi buscar uns exames, né, paixão? Ele foi buscar lá uns exames, né? Ele foi buscar, que ele tá com problema. Uns exames, né? Exame. Professores brasileiros são mais burros do que os alunos. Eu tenho autismo leve e vejo o que fizeram com essa criança numa escola especial. O delegado acredita que o professor Renato tentou conter o fato. Macedo, é uma escola da rede privada. A escola fica em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi o motorista da van escolar quem contou para a Joyce. Procura saber o que aconteceu na escola, porque o que o Guilherme me falou foi muito sério. Ele falou dentro do carro pra mim que ele foi agredido. Aí eu falei, mas filho, o que aconteceu? Aí ele foi contando, né, do jeito dele, a história. A criança
contou para a mãe que não estava conseguindo executar um exercício e que o professor Vitor Barbosa o orientou a usar uma bola para treinar. E aí ele foi pedir para as duas meninas, né, que estavam com a bola para fazer a atividade, e elas falaram que não. Ele ficou com raiva e chutou a bola. Foi quando uma aluna deu um tapa na cabeça dele. Depois começou uma confusão, ele indo para cima da menina, todo mundo segurando ele e tal. O professor se levanta e conversa com o menino. Ele dá outro chute na bola. Vitor Barbosa se vira e aplica uma rasteira. Ele falou: mãe, o professor me deu uma rasteira, me jogou no chão, eu bati com a minha cabeça muito forte no chão, meu pescoço ficou doendo, botou o dedo na minha cara e falou: se você fizer isso de novo, novamente eu vou te meter a porrada. Eu jamais imaginei que o meu filho pudesse ser agredido dentro de uma escola. O professor mandou todo mundo sair da sala e falou assim: a aula acabou agora. Sai todo mundo da sala. Aí a escola mandou uma suspensão para ele. Seu filho foi suspenso? O meu filho foi suspenso. O Fábio, ele é muito sensível. Ele é grande, né? Ele é forte, mas ele é muito sensível. A gente sempre cuidou do Fábio para o Fábio não se machucar, né? Até pela condição dele, né? O autista é sempre mais difícil levar para médico, para tudo. O Fábio, ele é não verbal, né? É o grave, o autista grave. Mas é controlado por medicamento, né? Ele vive num lar calmo, tranquilo, rodeado de afeto, carinho, compreensão, paciência. O filho da Angélica e neto da Rita, o Fábio, tem 15 anos. Ele é criado com muita sensibilidade. Aqui em casa, quando a gente vai corrigir o Fábio, a gente sempre corrige com muito amor, para o Fábio não ser agressivo, até não aprender isso. Então aquilo não sai da minha cabeça. Meu filho chorando daquele jeito. Meu filho gritando, né? Sendo contido daquele jeito na maca, todo amarrado. Na manhã do dia 7 de novembro, Angélica foi chamada às pressas na escola do filho, o Centro de Ensino Especial 1 do Guará, no Distrito Federal. Era mais ou menos umas 8 horas da manhã e a professora ligou falando que o Fábio tinha se acidentado. Como eu escutei a voz do Fábio chorando muito do outro lado, aí eu falei: eu tenho que ir. Ela falou: venha o mais rápido possível. Fica quietinho. Chegamos e o Fábio já na maca, e eu vi o desespero do meu neto e o braço muito inchado. Rita acompanhou o neto durante o trajeto até o Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília. Aqui no hospital foi constatado que o braço de Fábio estava quebrado em duas partes. Ele passou por cirurgia para a colocação de pinos de titânio e depois de 3 dias recebeu alta. Foi só aí, já com o Fábio em casa, que a família viu as imagens que mostram o que aconteceu com o menino. No vídeo, o Fábio aparece de camisa clara. O homem que o acompanha é um monitor do centro de ensino. A família do menino contou que, segundo o relato da vice-diretora, Fábio neste momento estava agitado e não queria entrar na sala de aula. O monitor, que já conhece e convive regularmente com Fábio, pega o menino pelo braço, mas Fábio resiste e se solta. Se você conversar com o Fábio, negociar, você consegue as coisas com ele. Uma funcionária conversa com o monitor, se afasta e vai para dentro da escola. Ele não queria aquela aula. Quase 1 minuto depois que a primeira funcionária sai, outra chega, acompanhada por um homem vestido de preto. Ele é Renato Caldas Paranã, um professor temporário. Renato parece falar para Fábio voltar para a sala e sai de quadro, indo em direção ao menino. Não gosta, ele não suporta que encoste nele. A escola, ela tem todos os laudos do Fábio, ela sabe de todos os transtornos que ele tem, inclusive do contato, que é que ele não pode ser tocado por pessoas, entre aspas, estranhas, desconhecidas. O monitor e a funcionária aguardam. 30 segundos depois, Renato e Fábio voltam a aparecer no vídeo. Nesse momento, Renato já segura o braço de Fábio contra as costas do aluno. Faltou preparo, conhecimento de como se tratar um autista, e ele puxou meu filho com muita força.
nenhum autista deve ser conduzido daquele jeito. Enquanto Fábio resiste, a vice-diretora da escola chega ao local. Ela pega Fábio pela mão, mas o menino continua agitado. Renato e o monitor então começam a conduzir Fábio, cada um segurando um braço do menino. Notícia bizarra no mundo dos charlatões. Aliás, como toda semana. Até a atriz Isabelle Drummond, que eu nunca vejo metida em fofoca, não que fica acompanhando outra fofoca também, né? Entrou no giro essa semana, ela também entrou. Então, vamos ver tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui no canal eu desmascaro charlatões. E quando o pessoal se empolga, nós fazemos o giro da semana. Tá bom, eu vou baixar. Notícia. A atriz Isabelle Drummond, mais conhecida como a eterna boneca Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, entrou para os Top Trend Topic, quando a proprietária da sua casa, que é alugada, veio desabafar no Twitter. Acontece que a atriz alugou essa casa e, segundo a notícia, construiu uma igreja lá e está ignorando a proprietária. Não, aí eu pensei, não, a dona da casa deve estar exagerando. Ela deve ter reunido uns amigos para fazer um grupo de oração. Mas não, a igreja tem até CNPJ. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Segundo a proprietária, ela está tentando um acordo, mas vem sendo ignorada pela atriz. Palavras dela. Eu tentei acordo, mas fui bloqueada. Já já eu supero. Pessoal, só eu não sabia, porque moro em São Paulo. Meu vizinho no Rio foi quem me falou da igreja, mas não era segredo. Sendo ela uma pessoa pública, com igreja que também recebe abertamente as pessoas, dificilmente seria um segredo. E se tem CNPJ também é público. E de fato a igreja tem CNPJ, chama Igreja Casa Church Hill, está em nome de Isabelle e a organização religiosa tem a atriz como diretora. E a casa que é alugada é facilmente encontrada no Airbnb pelo valor de R$ 329 a diária. Que caro. Até o momento, a atriz não se pronunciou sobre o caso. Não diga! E o segundo caso é uma notícia boa. A Flor de Lis, ex-deputada, ex-cantora gospel, Afinal, quando que essas pessoas vão teimar em apoiar a impunidade? Vão teimar em acreditar na impunidade? Tudo que o ser humano faz para o bem ou para o mal, volta para ele, independente da justiça dos homens. Tudo que vai, volta. Dei mais alguma ideia de temas para fazer vídeo que eu vou continuar fazendo aqui para vocês. Se não gostaram de algum problema nos meus vídeos, podem me falar. Podem comentar na minha página no YouTube, que eu vou tentar resolver, vou buscar alternativas.